tem os casos processuais daí, né? Sim. Nós detalhamos bastante quando temos algum conflito, alguma questão de família ou civil, a revisão de contrato, Uhum. né? Nesse período aí de pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, não conseguem honrar com as parcelas, mas também não quero deixar de pagar, Sim. quero fazer uma revisão desse financiamento, enfim. Sejus, que me ajuda, faz uma mediação aí. Exatamente. A gente vai chamar a outra parte e tentar, né? Pelo menos a pessoa vai expor, vai se mostrar disposta. Eu sempre falo, quem tem uma dívida, no caso um contrato, uma dívida, alguma coisa assim, eu sempre peço que a pessoa já traga alguma proposta. Porque não adianta você chegar para o seu devedor e falar, olha, eu não posso pagar, não vou pagar nada. É difícil fazer um acordo dessa É, não forma. dá daí, É, né? mas você tem que trazer alguma proposta, por exemplo, olha, posso pagar, por exemplo, 24 vezes de X reais, eu posso pagar 12 vezes começando no mês de junho, que eu tenho umas dívidas aqui que estão acabando, vou poder pagar a partir de junho. Então, traga uma proposta que nós vamos levar, né, ao credor e tentar negociar isso da melhor maneira possível. Temos feito excelentes acordos. Então, olha, esses são os assuntos pré-processuais. Aí quando falamos assim, o Sejusc também atua nos casos Processuais. processuais, daí quando encaminhados por um juiz de uma das varas cíveis de Limeira. Limeira, então, tem 5 varas cíveis, O correto? juizado especial. E o juizado especial. E também, às vezes, a gente atende a vara da fazenda. Então, nos casos de execução fiscal, não é? Sim, nós já fizemos muitos mutirões de execução fiscal nos Exato. processos. A gente vai chegar aí Eu nesse lembro de um ponto. mutirão que nós fizemos em um dia, nós fizemos 89 acordos, num dia só. 89 acordos. E vamos, né, até simplificar, a gente fala execução fiscal. São os casos das pessoas que devem impostos no IPTU, município, ISS, alvarás, aquela, etc. né? O caso foi, a prefeitura não pode renunciar à receita, Sim, né? Entra com a execução fiscal, acaba na vara da Fazenda Pública e o juiz pode, em algumas situações, encaminhar para encaminhar para o conciliação. Sejusc, exatamente. E daí faz um acordo aí Os procuradores, né, negociam, né, a melhor maneira dentro da legalidade, porque acho que existe ainda, não sei se está valendo, uma lei de refis, né, do refinanciamento das dívidas. Dentro daquela lei, que está aprovada pela Câmara Municipal, se faz a negociação e se resolve, né? Olha só, então até essas questões, então, são mediadas pelo Sejusc. Sim. Então, se eu tenho um processo civil, não sei, uma situação vamos citar um exemplo, Família mesmo, pode ser. que seja família, né? Uhum. Guarda do filho, Guarda, etc. ou mesmo contrato. Mas eu já tenho processo, Sim. já está tramitando em alguma vara civil. Eu não sabia que eu poderia ter tentado resolver essa questão no setor de conciliação. Uhum. Já tem um processo. Eu posso pedir para o juiz, ou assim, eu preciso esperar o juiz sugerir? Não, pode. Eu Pode posso pedir? Pode, através do advogado. Sim, O daí no advogado caso, vai aí não tem peticionar. jeito. Não. Processo você tem que ter advogado. No processo só se fala por petição pelo advogado, né? Sim. O advogado vai entrar com uma petição, o juiz vai encaminhar para a gente. E acontece bastante, Maurício? Acontece sim. Na verdade, Renata, pelo novo CPC, é que é humanamente impossível, né? O Sejusc atender todos os novos casos. E os próprios juízes entendem que tem coisa que, principalmente tem coisa que já passou pelo Sejusc, que a hora que chegou para ele, entendeu? Então, a gente teria que fazer todas as iniciais, mas é humanamente impossível. Não dá. Né? Então, eles fazem essa triagem e encaminham para a gente o que eles acham que, né, no entender deles, ou nos pedidos, porque também não é só nas iniciais que chegam. Nós já fizemos acordos em processos que já estão em fase de cumprimento de sentença. Olha só. Já existe uma condenação em 2º grau, então eles sentam para conversar como é que vai ser cumprida aquela sentença. Então, Maurício, aí, né, vamos pensar assim, se um caso continua, né, numa das varas cíveis, até a sentença, e tem a sentença de primeira instância, é o que o juiz determina com base nas leis e no que está nos autos,
E aí a outra parte, ambas as partes podem recorrer a um tribunal Sim. superior. No caso, Tribunal de Justiça, enfim, Uhum. se for no juizado, colégio recursal. No caso do Sejus, que existe, não existe isso, né? Porque se as Não. partes Não porque acordaram, o acordo tem valor de sentença, o acordo, normalmente ele transita em já julgado. transita em julgado ali. Porque a gente coloca, não é nem necessário, porque já pela lei, quando existe um acordo, não há recurso. Mas por precaução a gente coloca no termo, as partes desistem do prazo recursal. Então, na sentença de homologatória, ele já transita em julgado. Então, não há recurso.